Graças a paz. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade a nossos estudos a respeito do livro Doutrinas pelas quais vale a pena lutar. Se eu não me engano, esse é o tema do livro, o título do livro, e vai falar sobre a triagem teológica, a importância da triagem teológica. Então, já vimos nas aulas passadas a importância das doutrinas primárias, como se faz a triagem. Também vimos na aula de domingo passado a importância das doutrinas secundárias, e hoje vamos dar continuidade, inclusive exemplificando alguns casos, algumas doutrinas, tipo o batismo, a ceia do Senhor e o ministério feminino. Então o autor traz essas ilustrações, esses exemplos práticos de como fazer essa triagem teológica, de como classificar essas doutrinas na prática. Então eu vou pedir para que o pastor Diogo faça essa oração inicial, pedindo a Deus para que o Espírito Santo de Deus conduza esse momento, que nos traga entendimento, entenda também, que nos traga o entendimento da necessidade de sabedoria, de amor, de zelo para com os irmãos que também em algumas situações discordam, nessas questões secundárias, e que ao longo dos anos causou tanta separação nas igrejas. Então elas têm sua importância, mas elas, como a gente viu, essas doutrinas não ferem a unidade da fé. Então não é porque houve separação que esses irmãos deixaram de ser irmãos. Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado, Deus, por esse estudo que temos tido. O Senhor nos dê sabedoria e entendimento, Pai, para que possamos compreender a necessidade de aprender, mas que essas doutrinas elas não devem nos afastar e não devem fazer com que julguemos os outros por conta de doutrinas secundárias, Senhor. Pai, nos dê essa sabedoria, esse entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, vimos a respeito da doutrina secundária no domingo passado, a importância. Vimos também que elas são essenciais, inclusive, para defender as doutrinas primárias, elas sustentam, de alguma forma, as doutrinas primárias. Vimos que elas são difíceis de classificar. Inclusive, entre elas, existem algumas mais importantes que outras. Existem aquelas que são mais importantes ali, tão importantes que estão ali beirando, batendo ali na divisão entre primárias e secundárias. E existem aquelas que são menos importantes, que estão mais para baixo ali, Então, há uma grande dificuldade de classificar. Inclusive, a importância delas também vai variar com a necessidade da época, com os modismos, com aquilo que está sendo exigido como resposta da igreja para aquele período em questão. Então ela também vai variar de acordo com isso. E aí a gente viu no finalzinho ali o terceiro ponto pelo qual essas doutrinas são importantes é por causa da diferença que elas podem exercer na prática da igreja. Então, doutrinas secundárias conduzem a diferenças práticas em relação ao ministério e à igreja. Diferenças sobre como o ministério deve ser feito, como as igrejas devem ser organizadas ou até mesmo como adorar a Deus. A gente viu um pouco disso. Vai ter que ser contigo. Pode ir, Senhor, a gente viu. Para frente. Quero pegar a parte lá, aqui, comentar, volta um pouquinho. Pronto. O autor ele tem um grande cuidado para que a gente observe a seguinte questão. O sectarismo é uma divisão desnecessária da igreja. Então a gente tem que ter cuidado para não causar o sectarismo, essa divisão desnecessária. Mas em se tratando de doutrinas secundárias, vai chegar um momento onde a divisão é inevitável, vai ter que ocorrer essa divisão, e até de certa forma, embora lamentável, essa divisão é justificável. Por quê? Porque são coisas que vão bater de frente, forma de praticar ou de crer tal doutrina que vai bater, vai se chocar, e são excludentes. Não é que as pessoas não entendam a necessidade do batismo ou da ceia. Eles entendem, as pessoas que divergem vão entender e até defender a necessidade do batismo e da ceia, mas a forma de aplicar, a forma de executar vai divergir.
e essa forma é excludente. Então, se acredita de uma forma, necessariamente nega a outra. Deu para entender? Então, vai haver essa divergência. E fomentar a unidade formal em meio às diferentes convicções muitas vezes resultará. Ou seja, a persistência em manter a igreja unida diante dessas divergências vai ocasionar, primeiro, o divisionismo, que vai ser inevitável, porque vai ter divergência dentro da igreja. Em algum momento o choque vai estar muito grande e as pessoas vão acabar rachando, dividindo ali a igreja pelo pensamento diferente. Confusão também, né? Como no batismo, como se entende o batismo. Então, os pedobatistas entendem que a criança se torna membro da igreja, embora não comungante, a partir do batismo. Então, embora seja ali criança, não tenha feito a confissão de fé, ela já é membro, embora não comungante. E o outro lado, o credobatismo, vai entender que a criança só vai se tornar membro da igreja quando tiver uma certa idade que fizer a sua confissão de fé. Então vai estar ali crianças no meio da igreja que são membros e crianças que não são membros. Então causa essa confusão. Por isso a necessidade de divisão, embora mais uma vez lamentável, mas se torna necessário, né, de certa forma. E também a violação da consciência. Por que violação da consciência? É o caso até mesmo do autor do livro. Ele conta a história dele, ele conta como foi seu crescimento espiritual, e ele cresceu na igreja presbiteriana, e em certo momento ele começou a não mais crer no pedobatismo. E aí ele vai dizer, olha, eu não poderia me manter numa igreja presbiteriana crendo que a forma ideal do batismo não é batismo infantil. Então aí ele já vai, na questão da ordenação dele, procurar outra igreja. Quando chega nessa outra igreja, ele também tem problemas, questões a respeito do milênio, que divergem. Então aí ele já vai também para outra igreja. E assim ele vai. Então, por questão de consciência, imagine um pastor que crê no pedobatismo, está numa igreja onde se aplica, onde se exerce o pedobatismo, a confissão ali necessária, a idade, como dizem, a idade da razão para a criança confessar, ali fazer a confissão de fé e, enfim, ser batizada. Então ele vai estar ferindo sua consciência, ele não acredita daquela forma, no entanto ele tem que praticar aquela forma. Ou o contrário também, né? Então vai trazer toda essa questão de violação da consciência. A gente vai ver aqui mais na frente que tem igrejas que, tentando evitar esse conflito, tenta manter as duas formas. Eu particularmente não conheço nenhum, não sei se os pastores conhecem aqui no Brasil, talvez seja uma realidade nos Estados Unidos, igrejas que tentam manter as duas formas. Talvez seja uma realidade dos Estados Unidos, que ele traz essa realidade no livro. Ele fala de igrejas que tentam fazer conciliar as duas formas e acaba gerando essa crise de consciência, essa violação na consciência dos pastores. Pode passar. Então o autor vai dizer que, diante dessas dificuldades práticas na vida da igreja, é compreensível, mesmo que lamentável, que algumas igrejas se dividam, que cristãos se dividam sobre essas questões em determinados contextos. E, em última análise, não se pode evitar as divisões doutrinárias. Acredite em qualquer coisa que você vai estar desacreditando do oposto, né? Então, não tem como você crer em contrários ali. Se um bate com o outro, são contrários, então você vai estar deixando de crer no outro, né? E vai acabar tendo essa separação aí. Ok? Pode passar. E aí para hoje, a gente vai estar tratando se der tempo, né? Todas as três, espero que dê. Três doutrinas que são, de certa forma, controversas, polêmicas, e que ele vai trazer um exemplo prático de como proceder na triagem teológica dessas doutrinas. Interessante que ele traz aqui é que essa questão de dons espirituais, dependendo do contexto em que se está inserido, pode ser uma doutrina secundária, muito importante a ponto de causar divisão na igreja, mas a depender do membro, a depender da igreja, da forma que eles lidam com isso, pode ser considerado até mesmo uma doutrina terciária. Então, vai depender muito da forma que o membro se comporta diante da doutrina, exerce essa doutrina na vida prática, e como a igreja também se organiza nessa vida prática da igreja. Então, dependendo desse grau aí, ela pode até ser mesmo uma doutrina terciária, que não vai causar divisão. Ok? Então vamos lá.
e que Deus nos guie nesse momento aí, nesses assuntos tão espinhosos ao longo da história da igreja, né? Então que Ele tenha misericórdia de nós e de mim que estou aqui. Vamos lá, batismo. O ponto mais divisivo, né? Primeiramente, antes mesmo de entrar na questão do batismo, a gente precisa entender a diferença entre ordenanças e sacramentos. Quantos são? O assunto é tão divergente, tão polêmico, que até mesmo na nomenclatura do ato há diferenças. Não só na nomenclatura, mas também na quantidade de sacramentos, né? Ou de ordenanças. Então vamos lá, os sacramentos ou ordenanças são uma das áreas teológicas que mais causaram divisões na história da igreja. Aí se pergunta quantos são, 2 ou 7, vocês sabem quantos são nas igrejas presbiterianas? Igrejas presbiterianas tem quantos sacramentos? Não souber, eu Olha. Pronto. Tivemos 2 sacramentos. Agora resta saber quais são. Quais são os 2? Isso. Igrejas como a Igreja Católica tem 7 sacramentos, né? Então tem mais sacramentos ali. E tem uma distinção também entre sacramento e ordenança. A ordenança é entendida ali como de fato, uma ordem, um cumprimento daquilo que foi dito por Cristo. Não que o sacramento não seja, né? Mas só que o sacramento tem algo mais, né? Não é só um memorial, mas acredita-se que esse sacramento, tal como a ceia, é um meio de graça, então também exerce ali um benefício para aquele. É um meio de graça, né? Um sacramento também é entendido no meio reformado como um meio de graça, não é apenas um cerimonial, mas traz benefícios espirituais para aqueles aos quais tomam a ceia, são batizados e tudo mais, ok? Então tem essa diferença entre ordenança e sacramentos. O meio presbiteriano, o meio reformado, entende com sacramentos, ok? Então tem toda essa divergência aí, ó. Eles transmitem graça divina, um meio de graça. Então como é que pode ser eficaz? Como é que esse meio de graça ali age na vida do cristão, no meio da fé? Como é que é isso? A gente não vai entrar nesses temas, mas aqui o autor já traz uma ideia de como é divergente, né? A quem deve ser ministrados, crentes ou crianças, né? Então, os crentes ali então, são aquelas crianças que já estão na idade da razão e podem fazer uma confissão pública de fé, ou as crianças, né? Então tem tudo isso aí, a questão do batismo, né? Que a ceia não é, em nenhum dos casos, a ceia é destinada a crianças, né? Exemplo histórico, a divergência sobre a ceia do Senhor, como a de Lutero e Zwinglio, né? Em 1529, sempre dividiu a igreja. Então isso aí é só um reflexo do que já acontecia antes também. Então o livro traz relatos do século IX, onde por meio de divergência alguns pastores, né, foram inclusive disciplinados. Então a divergência já vem bem antes ali, século IX, século XI também teve um embate, e aí na reforma se torna mais evidente essa questão aí quanto aos sacramentos. Pode passar. E aí tem algumas questões curiosas e até mesmo vergonhosas para a igreja, né? A gente vai ver como essa divisão entre credobatismo, pedobatismo causou inclusive várias mortes, até mais mortes do que na perseguição, talvez até mais mortes do que a perseguição romana, né, causou aos cristãos. Então teve uma divergência muito grande. O batismo é a fonte de divisão mais dolorosa desde a reforma até hoje. Então, credobatismo, batismo apenas para quem faz uma profissão de fé confiável, e aí no caso das crianças ali, quando elas tiverem uma idade da razão, que eu não sei se é bem definido que idade é essa da razão, não sei que idade seria a idade da razão. Alguns vão divergir também quanto a essa idade, porque 10 anos, 11 anos, 12 anos, qual é a idade da razão que a criança pode fazer uma confissão? E o pedobatismo, né? Batismo de filhos de pais cristãos, seja os 2 pais cristãos ou apenas um dos pais cristãos. Então é feito o batismo. E são considerados filhos da aliança, né? Para aqueles que são aliancistas. Então aquela aliança que Deus fez com Abraão, então continua e vai também
na questão do batismo, né? Então a circuncisão é trocada aí, é mudada pelo batismo, nesse entendimento. E assim se adentra a aliança. Pode passar. O lado sombrio da história, né? Então, cristãos mataram outros cristãos por causa desta doutrina. A gente vai ver a dieta de Spir, eu acho que é assim que se pronuncia, onde surgiu o termo protestante, né? Pela primeira vez, decretou a pena de morte para os anabatistas. Os anabatistas são aqueles reformadores considerados extremos, né? Então eles queriam dividir de fato a igreja do Estado e eles não consideravam o batismo infantil, eles queriam rebatizar, ou batizar agora os que se convertessem quando tivesse feito a profissão de fé. Então eles acreditavam que o meio de se adentrar à membresia da igreja era por meio do batismo, mas um batismo relacionado à profissão de fé. A gente vai ver um pouco desse contexto. Então, nessa dieta aí é dito que esses cristãos rebatizantes, os anabatistas, eles deveriam morrer, seja por espada, seja por fogo, enfim, de alguma forma eles deveriam ser mortos. O primeiro mártir anabatista, esse Félix Menz Meisner, foi afogado em Zurique em 1526, com o apoio de reformadores como Ulrich Zwinglio. Ele vai dizer, né, aqueles que creem no... Ele fala algo assim, tipo, já que ele creem, eles divergiam também quanto ao método, né, seria submersão. Então, aqueles que creem que deve ser submerso, que deixem morrer submerso. Então, tem essa frase aí dita, atribuída a Zwinglio. Pode passar. Então, como eu havia dito para vocês adiantado, há evidências, há uma possibilidade de mais cristãos ter sido mortos, né, por causa dessa divergência quanto ao batismo do que durante a própria perseguição romana, onde vários cristãos foram levados ali ao Coliseu, foram perseguidos por causa de sua fé. Então imagine você, cristão matando cristão. Claro que existem outras coisas por trás, não é só a questão teológica, havia a questão também do Estado. A igreja estava muito relacionada ao Estado, né? Não havia divisão ali entre Estado e igreja. Então a gente vai ver que a forma de se adentrar, inclusive como cidadão ao Estado, era por meio do batismo. Então o batismo ali era a iniciação da criança tanto na igreja, na cristandade, como também como cidadão ali do Estado. E esses anabatistas, eles estavam mexendo com a estrutura social ali. Então eles acreditavam que só era de fato cristão aqueles que fossem batizados por meio da confissão de fé. Então, com isso aí, eles causaram... Tinha também aquela questão da idolatria do batismo pela convenção, já nessa época? Eu não sei te responder. O estudo que eu fiz no livro não relatou, mas talvez o pastor Diogo ou o pastor possa responder melhor essa questão. Havia essa questão já... Vira um ídolo, né? Vira um ídolo. Quando você diz que só é cristão quem faz desse jeito, o batismo assim, então acaba virando um ídolo. Até hoje é assim, né? Como eu estava falando, que comecei a conversar com o pessoal que estava de batismo por imersão, e pegaram o seguinte, era um vídeo que chegou, uma pessoa, lá na Rússia, no frio danado, o pessoal fez um buraco no gelo assim, e batizava, o pastor pegava no braço, o pastor pegava no outro braço, e mergulhava o cara dentro da água gelada e puxava. O pastor não queria entrar na água, né? O pastor entrar na água também, né? Não queria. Aí pegava um no braço, outro no outro, de fora, né? Blu, e puxava de volta. Se escorregasse, o cara descesse, já ia para a glória, né? Mas aí puxava. Aí os comentários é que são melhores, né? Os comentários é muita fé, isso aqui é um batismo, isso aqui é um nascer de novo, e tarará. Eu fazia uma gracinha ou outra. Aí eu disse assim, minha gente, bastava colocar um pouquinho de água na cabeça que resolvia, para aquele sofrimento todo, né? Aí pronto, quando eu botei isso, aí foi uma enxurrada de crítica, né, pro meu lado, né? E eu comecei a perceber que há uma idolatria pelo método, literalmente. E as pessoas acham que o método é fundamental para a salvação, inclusive. O batismo por imersão é fundamental para a salvação. E se for aquele no gelo, você já vira um santo, já purifica todos os pecados, ou seja,
E dá para vestir para a glória, né? Com certeza. Então vira uma idolatria, vira um ídolo pelo qual você mata. Quando você mata por um motivo, qualquer motivo, né? É que aquilo virou um ídolo para você, né? Se o pastor permanecesse lá, batizando dentro d'água lá todos, no terceiro batismo ele já tinha ido para a glória, já, né? De frio lá, hipotermia. É interessante essa questão que a gente viu que no século XVI, durante a Reforma, pessoas morreram, né, por divergir. Hoje as pessoas são canceladas, né? Hoje a forma de se combater, a forma de lutar não mudou muito, mas por questões legais continua-se agredindo de outra forma, né? Uma forma mais suavizada, não chega a matar, mas chega a cancelar, chega a desrespeitar, chega a se... Pois é, a gente tem visto isso, né? Parece que novamente a gente tem chegado a esse nível aí de, vamos dizer assim, selvageria. Então o negócio está se complicando. Então, ok, a gente vai ver que houve essas divergências, então, por meio também da natureza da igreja, né? Então, a igreja ligada ali ao Estado, então essa questão de pensar em mudar a forma de batismo, como os anabatistas pensaram, também estava mexendo com a natureza da igreja, né? E a estrutura da sociedade, a cristandade. Então, eles diziam que, em meio à cristandade, porque acreditava-se que todos que foram batizados eram cristãos, mas por não haver um ato de confessional, né? Um ato de fé pública, então havia entre a cristandade algumas pessoas que não eram de fato cristãos, né? Então isso tudo aí mexia com essa estrutura social e foi o que causou a morte de tantos anabatistas. Então não é simplesmente a questão teológica em si, mas também a questão social, histórica do momento ali, que potencializou essas mortes, né? Então, hoje em dia a gente já não tem mais esse problema com a divisão do Estado e da igreja ali, né? Separação entre eles, tem esse problema aí. Então, os anabatistas eram vistos como uma ameaça ao tecido social, pois desafiavam a ideia de que a igreja e o Estado eram inseparáveis, né? Eles queriam de fato separar isso aí. Na história do Brasil também, quem era batizado era uma forma na igreja católica, era uma forma de reconhecimento do Estado. Se você não era batizado e morria, por exemplo, você não tinha direito a ter um cemitério onde ser enterrado. Então, era considerado pagão, né? Na história brasileira foi considerado indigente. A gente tem até o cemitério dos ingleses aqui, né? Também tem. E o batismo também servia como um registro, né? Isso, um atestado de. Como é que a gente chama hoje? Quando você nasce. Certidão de nascimento. Certidão de nascimento. Então estava muito atrelado ao Estado, estava muito atrelado a essa questão aí. Consequentemente, quando você morre, cadê a sua certidão de nascimento? Tem gente que você é. Você não está na igreja, batizado na igreja. Por isso que todo mundo que nascia era católico. E considerado cristão, né? Embora não fosse praticante, nunca tivesse ido, mas era considerado cristão ali. Então, os anabatistas vão combater isso aí, essa ideia de que simplesmente o batismo não era suficiente para crer que a pessoa era salva. Então eles eram vistos com maus olhos por causa disso, né? Eles eram tidos como reformistas extremos. A reforma radical. A reforma radical. Isso. Radical. Formadores radicais, né? E aí, quanto a essa questão, há 3 formas de compreender o batismo. Eu fiz aqui uma tabela, acredito que vai dar para a gente ler. Primeiro, regeneração batismal, né? O pedobatismo, porém acreditando que esse batismo tem ali propriedades que possam salvar, né? Então, primeiramente é praticado ali, quem defende essa prática são os católicos, os ortodoxos, os luteranos, os anglicanos. O que é que eles acreditam? Eles acreditam ali que o batismo tem eficácia salvadora e é um meio de regeneração. Qual o perigo, segundo o nosso autor, segundo o texto? Afasta da necessidade de fé pessoal e coloca a confiança no ritual. Então, aquilo para que o ritual deveria apontar acaba sendo o que acontece de fato ali. É bem problemático isso aí, inclusive gera muitas discussões hoje no meio, inclusive católico, né? Porque é crendo dessa forma que a regeneração está atrelada ao batismo e
batismo ocorre dessa forma nessas igrejas, então poderia-se entender que só são salvos aqueles que foram batizados, né? Lá. Então há essa questão aí de que a Igreja Católica acabaria, de certa forma, colocando como que, no fim das contas, só seriam salvos que foram batizados lá, porque o batismo acarreta necessariamente regeneração, salvação, muito atrelado ali ao batismo. E, na verdade, é uma regeneração, mas é um perdão pelo pecado original, né? Porque você já nasce com pecado, e aí esse batismo, quando bebê, você perdoa o pecado original. E claro que não. Você pode ir para o inferno, porém... Pelos pecados praticados dali para frente. Exato. Né? Mas do pecador... Porque se você morre sem o batismo infantil, você já está expresso para o inferno, porque você é pagão. Você vai para o limbos infantes, né? Tem isso aí, né? Limbos infantes, é isso mesmo. É o limbo. É o limbo dos infantes. É uma espécie de... Mas se morrer adulto, sem batismo infantil, aí lascou mesmo. Aí é expresso para o inferno. E tem saída para o limbos infantes? Seria muito dinheiro para a igreja. Pagando dinheiro para a igreja. É uma coisa muito semelhante à ideia do purgatório, mas salvo engano, o limbos infantes é a ideia de que as crianças ficam lá até um determinado momento e vão para o céu. Como existem os limbos patriarcais, ou seja, aquelas pessoas que morreram antes de Cristo, da vinda de Cristo, foram para onde? Moisés, Abraão, e dizem que foram para os limbos patriarcais, é um lugar que não é o céu, eles ficam lá aguardando a vinda de Cristo. Quando Cristo vem, aí eles são levados ao céu. Eles saem desses limbos patriarcais e vai ao céu. O estado intermediário. Para pessoas inocentes. Estão lá, as crianças, como essas crianças vão para o inferno? Elas ficam lá, não vão para o céu, porque também tem um pecado original. Então eles ficam lá até o momento que eles vão para o céu, quando serem demasiadamente pecadores. Pronto, então, como a gente pode ver, há um perigo aqui quanto a essa questão, nessa forma de entender o batismo, né, envolvendo a regeneração, até mesmo por a pessoa achar que simplesmente porque foi batizado, está salvo, e aí vai viver de qualquer forma, né? Tem esse impasse. Aí a segunda forma ali, o pedobatismo pactual, então a questão da aliança. O batismo é um sinal e selo da aliança, né? Então, quando a gente falou ali de sacramento, o sacramento ele é entendido como um sinal e um selo. Então, os sacramentos são entendidos dessa forma: sinal e selo. Nesse caso da aliança, na infância, sem eficácia salvadora. Então, se batiza nessas igrejas aqui reformadas, presbiterianas, não entendendo que a criança vai ser salva. Então, a gente não entende dessa forma, o batismo não vai ser entendido dessa forma. No entanto, ela vai fazer parte agora da Igreja de Cristo, né? Ela vai estar dentro da aliança. É uma forma dessa criança adentrar, inclusive, a membresia da igreja. A criança passa a ser membro da igreja a partir desse momento. Ok? Ele também vai falar de um certo perigo, né? Mesmo sem regeneração batismal, a prática pública, né? A prática pode levar à confusão sobre quem é realmente cristão. Quem vai fazer essa crítica é Kierkegaard, né? Ele vai dizer, ele era pedobatista, ele defende o pedobatismo e vai dizer que seria uma expectativa de possibilidade. Ele vai dizer que o batismo ali serve como uma expectativa de algo que vai se realizar mais na frente, né? Confissão de fé, a salvação da criança e tudo mais. Então não está atrelado à salvação. Dúvidas quanto a isso? Algum comentário, pastor? Eu acho que Abraham Kuyper, se não me engano, ele tem um pouco de diferença em relação à tradição reformada, porque ele acreditava que, ao invés de tratarmos os nossos filhos, eu não sei se exatamente ele, Abraham Kuyper, mas existe uma ala dentro das igrejas reformadas que diz que, ao invés de nós tratarmos os nossos filhos com a expectativa de que ele um dia possa realmente fazer uma pública profissão de fé e revelar-se o salvo, a gente deve tratá-lo já como um salvo e não como um membro. Expectativa. Isso, então você trata ele como um salvo, falando dos privilégios da aliança, tratando ele como um filho de Deus, a menos que ele se prove não um filho de Deus. Veja que a expectativa é diferente. De um lado você tem alguém que diz, não vou instruir meu filho para que ele olhe o filho, não dá, não é? Você está na aliança que você realmente é filho da aliança, filho de Deus, verdadeiro. Você tem que demonstrar isso pelos seus frutos, confissão de fé, arrependimento. Essa é a expectativa. Na de Abraham Kuyper, se eu não me engano, a expectativa é justamente essa que eu disse. É que você trata ele já como filho da aliança, a menos que ele se revele uma pessoa ímpia. Não salva, não trata sobre isso, mas há muitos malefícios nessa perspectiva de Abraham Kuyper.
Mas tem essa linha dentro das igrejas reformadas, uma linha minoritária, mas tem. Eu acho que poderia ser até um misturado dos dois um pouquinho, né? A gente não trata nosso filho como um ímpio. Sim. Não trata, a gente não coloca ele como se ele fosse um descrente. Nem mesmo a igreja, né? Nem mesmo a igreja já trata como um membro, né? É porque eu falei ímpio, não foi? Mas não é ímpio. Na verdade, tratar ele como uma pessoa que deve revelar-se um crente. Na outra perspectiva, ele trata como crente, a menos que se revele como um descrente. Entendeu? A maneira de você tratar é diferente. Você trata com uma maneira muito mais positiva do que uma maneira mais negativa, chamando ele de arrependimento. Abre o seu olho, é assim, é assado. Entendeu? Uma maneira mais negativa, vamos dizer assim, mas parece se aproximar mais da Bíblia. A outra tem muito malefício. Não tem como tratar, senão é outro estudo. Mas tem malefício demais você tratar a pessoa como pelo fato dele ter sido batizado na infância, ele ser tratado como um crente, a menos que se revele. Existe também sempre uma dúvida no coração de muita gente, e é normal. A gente não crê que salva. Isso. Né? Não crê que salva. Porém, aí fica a pergunta: pastor, e meu filho que batizou-se e faleceu com 2 anos? Para onde que ele foi? Ele não confessou a Cristo como Senhor, né? Então sempre gera essa dúvida, talvez muitos estejam pensando já isso, né? Então, porque realmente é uma questão que a Bíblia, ela não fala expressamente, assim, de forma expressa. Então, se ele disser que sim, nosso filho está no céu, porque foi batizado, porque faz parte da aliança, ele também ao mesmo tempo está dizendo que o batismo não salva, né? Mas se ele disser que não, que ele foi para o inferno, então que Deus é esse? Que bota a criança na aliança e mesmo assim manda para o inferno porque ela não alcançou ainda a idade da razão, que a gente nem sabe qual é. Qual seria a idade da razão, né? Então, e aí tem alguns textos bíblicos que podem nos ajudar. E, por exemplo, quando a palavra fala lá em Jeremias, né, que desde o ventre materno ele nos separou para profeta das nações, né? Davi também fala que tu me teceste no seio da minha mãe, né? No escondido fui formado, né? Também quando João Batista, né, quando está no ventre de Isabel, e aí chega Maria, então, e a Bíblia diz lá que o menino encheu-se do Espírito Santo, né, ali no ventre de Isabel. Então, assim, são textos que nos mostram que a criança no ventre da mãe já é cheia do Espírito Santo. Então, o que é que eu creio? Eu creio sim que as crianças dos crentes, dos pais que introduziram aquela criança no seio da igreja, elas são salvas. Ah, pastor, e se ele morreu ali, já nasceu e morreu, né? Eu creio sim que pela graça de Deus, que a gente não entende na sua completude, não entende a graça de Deus na sua completude, não entendemos. Quem disser que entende, está mentindo. E no caso de crianças que morreram nessa faixa de 2 anos, meu pai e minha mãe não tem nenhum tipo de eu creio na graça de Deus. É feito também numa criança que não tem um autista severo, uma criança que tem uma doença muito grave, que ela não consegue entender o Evangelho, é muito pequenininho, e até no ventre ainda. Crianças que são abortadas é um ser humano, tanto que a gente entende como um assassinato, né? Então, a criança está no ventre materno, essa criança faleceu. Qual é a base bíblica? A base bíblica que eu tenho é João Batista cheio do Espírito Santo na barriga de Isabel. Mas aí é extrapolar o texto. Mas velho, é complexo, é muito complexo. Porque aí está falando de João Batista. A Bíblia não fala que todas as crianças que estão no ventre estão cheias do Espírito Santo. Mas na verdade, quando a Bíblia menciona João Batista, é justamente falando da singularidade. Veja João Batista ali, ó, foi cheio do Espírito Santo, que negócio singular. Se isso fosse algo comum, não pareceria que João Batista ia ser mencionado. Parece que João Batista ser cheio do Espírito Santo no ventre é algo, vamos dizer assim, extraordinário que aconteceu, não é algo comum. Um outro problema, eu realmente reconheço que é difícil, mas um outro problema é você achar que a pessoa é salva por não ter tido uma consciência deliberada de algo que ele fez pecaminoso. Então você condiciona a salvação não ao deliberado decreto de Deus, mas a condição
de uma criança que não tem um raciocínio já amadurecido. Então a eleição não seria pela graça, a eleição seria pelo raciocínio, vamos dizer assim, não completo. E ainda tem a questão do pecado original, que ela já nasce pecadora. Isso. Ah, é lógico. Mas eu entendo que é graça. Eu vou entender que é graça, porque um bebê. Um bebê, por exemplo, só a questão do feto, né? O feto, aborto, né? Provocado ou não. Então, assim, esse bebê, essa alma que já foi criada ali na concepção, na concepção é a formação da alma, né? Então, se a alma já existia antes, né? Mas eu creio que a alma é criada exatamente no momento da concepção. Então, é uma alma. Sim. E essa alma, ali houve um aborto, então faleceu. Essa alma está no inferno, né? É muito complexo, né? Os nossos símbolos de fé falam que os filhos de pais crentes, quando morrem na infância, na idade da não consciência, eles são salvos. Porque Deus decretou que os filhos da aliança, quando morressem, não é porque eles não tinham consciência, porque Deus, em seu decreto, ele disse: eu decretei que elejei os filhos dos pais crentes que morressem numa idade de não consciência fossem salvos. A nossa confissão diz isso. Agora, com relação aos filhos daqueles que não são filhos da aliança de pais crentes, aí é difícil. Aí fica em aberto. Parece dar a entender, a nossa confissão parece dar a entender que filhos de não crentes, quando morrem na infância, vão para o inferno. Parece dar a entender isso. A garantia, vamos dizer assim, da nossa confissão, vou dizer que é a nossa confissão, né? A gente precisa interpretar a nossa confissão à luz da Bíblia, e é difícil. Mas a nossa confissão parece dar a entender que filhos de pais crentes morreram na infância, sem a idade da consciência. Deus decretou, não porque ele morreu na idade da consciência, mas porque Deus decretou que nessa idade essas pessoas iriam ser salvas, filhos de crentes. Por exemplo, Augusto Nicodemos diz que filhos de crentes e descrentes, quando morrem numa idade infante, eles são salvos, todos. Mas parece que a nossa confissão diz outra coisa. Mas eu não estou querendo dizer, a nossa confissão diz outra coisa, logo Augusto Nicodemos está errado. Ele precisa raciocinar a luz da Bíblia, e que é realmente um tema difícil. E à luz da Bíblia, a Bíblia não é tão explícita, ela se cala em relação a isso. A Bíblia diz, na verdade, quando Jesus chama as crianças, né? Ele diz: vinde a mim as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Ali ele está falando de quê? Está vendo todas as crianças? Não. É as crianças da aliança. São os filhos de Israel. São filhos dos pais que são israelitas. Então aquelas crianças que estão eles são filhos da aliança. Então ele não está falando para todas as crianças, indistintamente. Parece que está falando para um grupo em específico. Então, parece que mais claramente a Bíblia parece apontar que filhos de pais crentes são salvos se morrem na infância, tá? Agora, filhos de pais que não são crentes, aí fica. E é engraçado aí a pergunta foi: e filhos de pais batistas que não batizaram? Mas aí é filho de pais crentes. E a aliança, veja, mesmo que a pessoa não creia, que seja aliancista, a pessoa não é aliancista, ela é batista, ela não é aliancista, né? Isso. Ela não é aliancista porque ela não batizou a criança quando pequena. Mas mesmo ela não crendo, Deus tem uma aliança com ela. Isso. Né? Deus tem uma aliança com elas, apesar de elas não crerem. Isso. Pessoal, o filho de um filho, digamos assim, do modo ligado, o filho de um ímpio, ele nasce, cresce, lá na frente ele se converte. Ele já havia chamado na vida dessa pessoa, desde o ventre da mãe. E aí? Sim. Então, no raciocínio aí, seria o seguinte: se ele faleceu no ventre da mãe ou quando nasceu, mas se ele era um eleito, ele foi para o céu. Mas é complexo também, porque tudo é complexo, tá, irmãos? Tudo é complexo. É complexo porque como é que a gente vai saber que ele era um eleito? Quem desses que morreram pequenininhos, que a gente vai saber se era um eleito? Então, ou a gente bota no pacote, feito Augusto Nicodemos, que toda criança que nasce sem entendimento, ela é um eleito de Deus e portanto foi salvo, ou a gente vai dizer assim: não, se morreu, não estava na aliança, e é filho de descrente, e não teve tempo de expressar essa eleição, então estaria no inferno. Mas veja só, mesmo que tenha a falecer ainda no ventre, ou após a nascimento, ou ele nasce e cresça, e lá na frente ele se converte. Ele já não era escolhido. Não, mas o ponto é esse não. O senhor está. O ponto é: temporalmente, o senhor está pensando em algo mais na frente, a gente está pensando em antes.
É assim, veja, como é que eu sei que ele é um eleito se ele não expressa? Se ele morreu na infância, a questão é essa, se morreu na infância. Depois de adulto, você não pode pensar, presbítero, numa criança que morreu com 3 meses e foi eleita. Ah, mas se ele tivesse 10 anos, não existe essa criança de 10 anos, ele morreu com 3 meses. Então, a gente está falando de crianças que morrem na infância. As crianças que morrem na infância são salvas ou não? As que seguem uma vida adulta, o processo é o processo normal na Bíblia, arrependimento e fé. Então, toda pessoa que tem uma consciência já formada, o processo que a Bíblia diz para se reconhecer como salvo, arrependimento e fé, e a evidência são os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. Mas na infância é outra questão, é como aplicar, como compreender a salvação para as crianças. É a mesma aplicada aos adultos? Se for a mesma aplicada aos adultos, então nenhuma criança é salva. Que nenhuma criança se arrepende de fé. Mas não tem como evidenciar a destinação na vida de uma pessoa se ela não demonstrar fé. Ou você crê que todas as crianças que morreram na infância são predestinadas ao céu, eleitas, ou em todas indistintamente. E talvez, por exemplo, a Bíblia diz que haverá no céu pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E a gente sabe que existem milhares de dialetos e povos e tribos que viveram e morreram sem nunca chegar ao Evangelho lá. É isso. Não é? Por exemplo, aqui na América Latina, se você for estudar os povos originais da América Latina, por exemplo, quando você tem os povos incas, os incas, foi um povo que viveu cerca de 300 anos apenas. E eles foram uma mistura de um monte de povos que vieram antes. Esses povos que vieram antes, eles nunca ouviram falar de Cristo, porque o cristianismo nunca chegou aqui. Então, se a Bíblia diz que todos os povos, tribos, línguas e nações estarão no céu. Então, uma saída seria que essas crianças desses povos que morreram na infância ou no ventre sejam esses representantes do céu. Mas é tudo conjectura, irmãos. Conjectura. Tem como ter certeza? Só quando estiver lá na glória. Tá? Então tem coisas que não vale a pena também estar discutindo demais. Uma coisa que eu sei é, a Bíblia, se eu entendo que Deus instituiu o batismo para os crentes, se eu entendo que Deus instituiu também para as crianças. Por quê? Porque a circuncisão foi instituída no Antigo Testamento, foi substituída pelo batismo do Novo Testamento. Se a circuncisão era obrigatória a ponto de Deus mandar um anjo para matar os filhos de Moisés, porque ele não tinha circuncidado ainda os filhos dele. Veja que coisa interessante. Deus diz que um anjo ia matar os filhos de Moisés, porque por algum motivo ele não circuncidou os filhos, talvez por causa da influência da mãe, não se sabe. Talvez a mãe não quisesse. Pois é, talvez a mãe não quisesse, a mãe não cresce, a mãe não fosse uma israelita de verdade, né? Tivesse uma conversão ainda no coração da mãe. Ela não era israelita, né? Não era, ela era Zípora, né? Filha de Jetro. Então ela não era israelita, raiz, né? Então na verdade o povo ainda estava, né? Então ela não queria circuncidar. E aí Deus manda um anjo para matar os filhos de Moisés, porque Moisés estava em desobediência. É muito sério. Você ter um filho israelita e você não circuncidar, você está rompendo o pacto, rompendo a aliança. Então ia ser morto. E aí ela percebe, corre, circuncida as crianças das carreiras pressas, porque ela percebeu que o negócio ia pegar. Muito esperta ela, né? Circuncidou. E aí interessante, pelo texto, parece que ela joga assim o prepúcio em cima de Moisés, assim, esse teu Deus sangrento, sanguinário, alguma coisa assim que ela fala. Como que diz assim, eu fiz isso porque teu Deus é um Deus sanguinário. Mas mostra aí no coração dela que ela não estava satisfeita em fazer aquilo. Ela fez obrigada, né? E mostra que a eficácia não está em quem está realizando, né? Também, a eficácia não está em quem faz, mas em fazer, né? Então, se a circuncisão era algo tão sério assim para Deus, a ponto dele ia matar as crianças por causa de uma quebra da aliança e do pacto do Senhor, e se eu entendo que a circuncisão foi transferida e se tornou então o batismo, meu filho, então batizar é mais do que
É quase primário, não é nem secundário, na minha opinião. Não é batizar, tá? Batizar a criança. O batismo infantil, se eu pegar essa perspectiva que eu estou falando aí, para minha opinião, se ela não for uma doutrina primária, ela está ali batendo, ela pula no nível primário e volta o tiquinho, porque é fundamental. Como que vai ser? Como é que Deus olha os filhos os pais batistas que não querem batizar os filhos, só faz apresentar? Como é que Deus olha isso? Como é que Deus trata isso? É assim. Também, batista, assembleia, todas as pentecostais. E não há vazão. Apresenta qualquer coisa. Não há base para apresentar a criança, não. Não existe em canto nenhum criança sendo apresentada. Oi, estou aqui. Não existe. Esse aqui é fulano. A forma de apresentar dentro da igreja é o batismo infantil ou a circuncisão no tempo Tem uma questão interessante, né? Porque vão alegar que não deveria batizar porque não tem um entendimento, não está na idade do entendimento. Mas se a gente é aliancista e entende ali a substituição da circuncisão pelo batismo, as crianças também não tinham entendimento, elas não podiam dizer eu quero participar da aliança ou não quero participar. Então as pessoas vão dizer, vai batizar, mas a criança não tem entendimento, não vai poder confessar, não. Mas Deus não estava preocupado com isso na circuncisão. Por que ele estaria preocupado com o batismo? E uma outra questão uma outra questão é, se você dá o que é mais importante à criança, que é a salvação, os batistas acreditam nisso, que crianças são salvas na infância, se morrerem, como é que a coisa que é mais importante É dada e o símbolo não é dado, É negado, que é menor. Então, aquilo que é maior, que a salvação é oferecido, mas o símbolo dela não pode ser oferecido, que é menor. Então, assim, é estranho. Então essa questão de que a criança não tem entendimento para participar daquilo, na circuncisão era criança, era recém-nascida ali, não tinha entendimento da mesma forma. Mesmo assim ela era adentrada ali à aliança por meio da circuncisão. Ok? Eu acho que a gente vai ter que terminar, né? 11 horas. Deixa eu só terminar essa parte aqui. Então a gente já viu a questão lá do batismo como regeneração, né? A gente viu lá exercido por aquelas igrejas que estão ali católicas. Ele disse que a anglicana e os luteranos acreditam no batismo de regeneração? Sim, ele listou lá. Não sei se é uma realidade lá, né? Eu não sabia não, eu não sabia não. Ele Eu listou. sabia que a anglicana parece que sim, mas a luterana. Ele lista. O credobatismo pactual, que é a forma como nós cremos, e o credobatismo, o credo de crer, né? Então, o batismo é apenas para quem já tem fé e arrependimento. Então, o batismo dos crentes ali, aqueles que podem fazer uma profissão de fé, e as igrejas batistas e anabatistas. Alguns grupos credobatistas, aí o problema, né? Ainda caem no sacramentalismo, dá poder exagerado ao rito. Então, de certa forma, o sacramentalismo seria dar esse poder exagerado ao rito, como acontece lá na regeneração batismal. Então, dá um poder exagerado ao rito. Ok? Então, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Sim, agora. Ok? A gente ainda teria algumas Semana telas. que vem. Passa essa parte. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Não, mas termina o batismo aí. Termina. Então, a importância do batismo. Eu vou tentar não acelerar, como eu faço sempre no final, né, Eric? Primeiro, o batismo não deixa de ser uma obediência a Cristo, é uma ordenança, está lá, né? Mas a gente viu que é mais que uma ordenança, a gente viu que é um sacramento, né? Então a gente crê que é um sacramento. Jesus instituiu o batismo e foi batizado, né? Então não há divergência quanto à aplicação do batismo, o dever de aplicar, de batizar. Então aí não há divergência entre as correntes, né? É um ato de discipulado e um momento sem volta de identificação pública. É interessante que ele vai tratar isso aí, o batismo, como um ato de discipulado. Ele vai trazer até alguns exemplos aí em países como China e Singapura, onde, de certa forma, principalmente Singapura que ele cita, ele vai dizer que os pais até permitem que os filhos frequentem a igreja, mas no momento que os filhos dizem que querem ser batizados, aí é problemático, aí eles não querem aceitar, e é também nesse momento do batismo ali que vem a perseguição.
Ele vai dizer que, beleza, enquanto não tem esse compromisso, enquanto não é batizado, até vai. Mas a partir daquele momento ali que ocorre o batismo, é o momento da perseguição, o início da perseguição, e a pessoa, né, é identificada como cristão ali, né? A função corporativa. Então, a função corporativa tem a ver com o momento onde a pessoa ali é recebida como um membro, e o batismo também vai delimitar quem são os membros, né? Então, você é inserido ali como membro, e só é membro quem é batizado. Então, serve para você ser identificado e adentrar, e também vai limitar os membros, só aqueles que são batizados. Dúvidas quanto a isso? Então, tem essa função corporativa. Então, quem são os membros? Os que são batizados. Ok? E entre esses membros que são batizados, na presbiteriana, nas igrejas reformadas, vai ter os membros comungantes, os adultos, e os não comungantes, as crianças. Ou seja, aqueles que participam da ceia, e as crianças não participam, né? Sinal e selo do Evangelho. O rito é uma imagem visível da obra de Cristo. O autor vai trazer essas questões aqui como se dizendo que o rito simboliza, né, algo que aconteceu invisivelmente, né, em decorrência da obra de Cristo. Ele faz essas comparações e cita os versículos. A água, ele vai dizer que é a lavagem dos pecados, conforme Atos 22:16. A imersão vai simbolizar a união com Cristo na sua morte e sepultamento. Isso é como uma visão batista, né? Isso, na visão batista. É uma visão diferente da nossa. Ele vai trazer um simbolismo nessas questões. E ele vai dizer que é um testemunho do Evangelho para toda a igreja que assiste. Ele vai dizer que também que aquele ato ali mostra a transformação da vida daquela pessoa ali também. A pessoa que teve a vida transformada vai servir para fortificar a fé daqueles que assistem, aqueles que participam também. É um testemunho do poder do Evangelho, né? O poder transformador do Evangelho na vida daquela pessoa. Então ele vai trazer algumas questões, né? Primeiro, o equilíbrio necessário ali. Precisa se entender que o batismo não é uma questão primária que vai afetar a unidade da fé de forma universal, né? Então uma pessoa que discorda da forma não deixa de ser um membro ali da igreja universal, né? Da igreja invisível. Então não define ortodoxia, né? Quem está certo ou quem é herege. Se bem que é uma questão bem mais problemática na questão da igreja católica, ali tem essa questão bem mais problemática ali por causa da questão de atrelar a salvação ao batismo, né? Então tem essa questão aí mais problemática. Também essa questão, essa doutrina sobre o batismo não é uma questão primordial a ponto de se perder ou se ganhar o Evangelho. Não vai prejudicar na pregação do Evangelho. Então é importante, mas não chega a esse ponto. E aí Paulo vai colocar até mesmo como uma questão secundária. Ele mesmo diz, né, que Deus não o enviou para batizar, mas para principalmente ali evangelizar, né, pregar. E aí os desafios, né? Então o batismo é importante, mas ele não é exclusivo. Então cristãos com visões diferentes, batistas, presbiterianos, podem ter ministérios frutíferos, como tem, né? Por aí a gente vê pessoas bem piedosas, pessoas crentes de verdade, que vão divergir nisso aí, mas não deixam de ser crentes por isso, o seu ministério é abençoado por Deus. Então também devemos evitar fazer do batismo uma questão de segurança da identidade cristã, né? Ou restringir a comunhão e a parceria no Evangelho. Então não é por discordar, ou seja, a forma de batismo não vai identificar se a pessoa é crente ou não, e também não é por discordar da forma que necessariamente a gente não possa ter atividades conjuntas, intercâmbios, se dedicar ao evangelismo, enfim, isso aí, essa divergência não impede, não empecilho para essa comunhão, para essa não precisa, né, se separar. Sectarismo aí não precisa. Dificuldade, né, da prática dupla. Aí vem aquela questão também da confusão doutrinária, de tentar. Gente, eu estou sendo muito rápido. Como eu falei para vocês, algumas igrejas tentaram. Me parece que deve ser uma realidade lá dos Estados Unidos, de onde o autor mora. Aqui eu nunca vi, não sei se vocês já viram, mas existem igrejas que tentam colocar a prática dupla. Então, o pedobatismo e o predobatismo. E aí vai ter algumas dificuldades. Primeiro, confusão doutrinária, né? Leva a diferentes definições de membresia. Então, um membro é a criança que já foi batizado ali nova, ou só é membro quando fizer a confissão de fé. Então vai ter ali crianças que são membros e crianças que não são membros na mesma igreja. Então vai ter essa dificuldade. Envia sinais confusos aos congregantes e seus filhos, né? Então um faz parte da aliança, o outro não faz. Como é que é isso? Então vai ter essa confusão.
A consciência dos ministros também, como eu falei. Então imagine você que crê de uma forma e vai ter que fazer de uma forma completamente diferente daquilo que você crê. Então vai causar confusão ali, inclusive a consciência da pessoa, né? Vai causar um dano à consciência. Então tem mais ali algumas formas de entender, né? O batismo afeta a obediência. A primeira tese seria de que o batismo afeta a obediência, a natureza da igreja e a proclamação do Evangelho. Isso aí a gente precisa entender que a questão não é vencer o debate, mas entender. Se a gente entende que o batismo afeta a obediência, a natureza da igreja e a proclamação do Evangelho, de fato a gente vai querer colocar isso aí de uma forma primária e a gente não vai estar sendo amoroso, bíblico e tudo mais. A segunda tese seria: o batismo não é uma questão primária de máxima importância para definir a ortodoxia da igreja. É o que acontece. Então não chega a ser uma questão primária. Então vai depender muito da visão que a gente tem. E o resultado aí vai dizer que a melhor visão é sabedoria e equilíbrio. Precisamos de sabedoria para manter nossas convicções firmes. Sim, eu acredito dessa forma. Eu tenho convicção disso. Eu acredito que a Bíblia ensina de fato assim. Porém, isso aí não é motivo para que eu venha a me separar dos outros irmãos, né? Quer dizer, até se me separo, mas não a ponto de pensar que eles não são crentes. Eu me expressei errado agora, né? Há uma separação ali no âmbito físico, mas não há uma separação ali de crença que eles são nossos irmãos. Eles não são hereges por causa disso. Precisamos de sabedoria para manter as nossas convicções firmes e ao mesmo tempo buscar a unidade e comunhão com cristãos que pensam diferente. Ok, gente? Eu acho que terminamos assim. Não é isso? Ok, e o próximo é um tema não menos divergente e espinhoso, né? São dois espirituais. Um foi entendido ao longo da história, tudo mais. Há posso chamar, uma organização, não sei se a palavra seria essa, Coalizão pelo Evangelho, que foi um grupo de pastores nos Estados Unidos que criaram essa organização, que é composto por batistas, presbiterianos, os presbiterianos mais renomados do mundo, os batistas mais renomados do mundo, hoje fazem parte dessa organização. E isso mostra um pouco do que o autor está falando aí sobre a unidade, né? Embora não a unidade denominacional, os batistas continuam sendo batistas como John Piper e outros, mas há uma unidade em torno do Evangelho. Por isso que o nome Coalizão pelo Evangelho. Então eles botam lá alguns artigos que são de fundamental importância para você ser identificado como um cristão verdadeiro. Aí eles vivem juntos, né? Tem revistas assim, né? Pelo Ultimato, né? A Ultimato é bem... Mas ela é interdenominacional. Interdenominacional, que eu quero falar. Revistas interdenominacionais. Eu acho que o Monergismo também é interdenominacional. Então, assim, existem várias revistas e grupos assim que se unem sem se dividir totalmente. Você vê eles discutindo sobre outras questões, você vê eles convivendo, assim, amorosamente. Também embora cada um, quando terminar no domingo, vá para a igreja batista, não vai para a igreja presbiteriana. Essa organização é citada. Tinha outro também aqui no Brasil, que é tem até um congresso lá em Campinas. A Fiel também, né? Isso. E a Fiel, ela é um ministério batista, né? Só que você vê que é mais voltado para a doutrina reformada do que para a denominação batista. Tanto é que vai massivamente de pastores presbiterianos. Eles têm uma constituição lá, né? A fundação. É interessante, o autor cita essa organização e, entre muitas coisas, na questão dos dons, eles costumam dizer que eles são carismáticos, mas com cinto de segurança, ou seja, são moderados. E na questão do Ministério Feminino, eles são complementaristas, e isso eles colocam lá. Então, na confissão deles, eles têm a confissão, então mesmo eles tendo ali visões ali que eles defendem, isso não impede que eles trabalhem com outras denominações. Então eles são claros quanto àquilo que eles creem, no entanto, não causa essa divisão a ponto de separar na missão. Então, eles são muito interessantes nesse sentido aí. Acho que o autor cita essa organização. Show? O senhor pode orar isso aqui? Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais esse momento de reflexão, discussão e meditação em torno da Tua Santa Palavra, Senhor. Sabemos que algumas questões são difíceis de serem resolvidas ainda nessa vida, mas a maturidade cristã, Deus nos leva
a querermos entender e compreender mais a Tua palavra, as implicações dos Teus ensinamentos, para que venhamos a amadurecer, Senhor, em nossas convicções, ainda que continuemos amando e tendo comunhão com os nossos irmãos batistas e de outras denominações, ó Pai. Que Tu nos ajude a nunca fazer dessas doutrinas, ou em especial do batismo, um campo de batalha contra os nossos irmãos batistas, assembleanos, ao ponto de não podermos nos unir em torno da proclamação do Evangelho, da unidade da Tua igreja no vínculo da paz, ó Pai. Ajuda-nos a mantermos a nossa convicção, mas ao mesmo tempo, Deus, falar a verdade em amor, ó Pai. É assim que nós Te oramos agradecidos. Continua abençoando a vida do Teu servo, o presbítero Adilson, que tem se dedicado com afinco ao ensino da Tua palavra. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só a gente falou sobre batismo e a gente até tem todos esses assuntos mais profundos aí, mas não é o objetivo do livro, né? Mas tem um detalhe do batismo que pode ser também estudado, e aí vai muito se a igreja entende ou se gostaria de aprender um pouco mais sobre se o batismo ele precisa ser ou deve ser de um jeito ou de outro, né? Temos tem o batismo por imersão ou submersão, que é o batismo da maioria das igrejas. O nosso batismo é por aspersão. E tem também por efusão, né? Isso. Efusão é quando você pega uma jarra, e aí é mais água. É o meio tempo, dá um banho, né? É o meio tempo, não é tanto. E eu me lembro de uma palestra que eu fui de Joseph Piper, só para encerrar. Ele dizia que o culto presbiteriano e reformado é o único culto que você pode realizar em qualquer lugar. Você tem uma garrafinha de água, você tem uma garrafa de vinho, você tem uma sacola de pão, você realiza o seu culto tranquilo. Batista não. Onde é que tem água para afundar? Eita, não vai dar para pontuar não. Você se converteu, mas hoje não dá não. A gente pode realizar o culto em qualquer lugar. Então, é o culto portátil. Então, isso pode ser também estudado, até para pegar o fio aí, a sequência aí, né? E pode então estudar essa questão aí, dessa diferença, né? E aí daria uma pausa, antes de entrar nos dons, porque é outro tema muito importante, né? Os dons milagrosos aí, né? Digamos assim. E aí pode dar uma pausa e estudar um pouquinho sobre essa questão. Batismo, qual é o correto? Qual é o bíblico? É a aspersão ou a imersão? Né? Será que só a gente está certo e o resto tudo está errado? É uma coisa que a gente pode pensar, né? Só a gente é por aspersão, todo mundo é por imersão. Será que a gente está certo? Então é o que a gente pode pensar, porque apesar de não ser a água um símbolo, mas se Deus instituiu de uma forma, se a gente vai fazer da forma errada, então a gente talvez esteja errado. Né? Então por isso que a gente precisa estudar, e é importante estudar. Eu acho que dentro do batismo seria um terciário, né? Seria terciário, a parte do batismo aí, que é terciário, mas a quantidade de água talvez seja terciário. Mas já que a gente está falando do batismo hoje, a gente pode então semana que vem entrar nessa questão aí da quantidade de água.